entre questões de universidades, produções científicas e compromisso, tem a Maria Lujan Marchetti, ok? Ela é uma universidade de produção e conhecimento, ok? Ela já volta a dizer a questão importante. Universidade de Produção e Conhecimento é a dissertação apresentada ao programa de mestrado em Sociologia do desenvolvimento do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, né? Então, nos traz o doutor Eduardo Bezerra de Menezes, bem conhecido, Menezes. Então, essas questões, essa ONG, a Edições, nos traz planejamentos gráficos, 1980, ok? Nos traz fatores importantes, ok? Embora aqui nos traz destaque, porque essa autora aqui, ela é do Ceará, né? A Universidade Federal do Ceará, não, ao meu ver, a concepção, né? Aqui fala edição Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará, e eu tive o privilégio de fazer algumas provas, nem questão de passar ou não. O pessoal do Ceará, Fortaleza, o pessoal aí, aquele professor Everaldo que eu falo aí, professor Everaldo, vamos fazer uma requentada, vamos requentar as épocas sumárias ligadas à motricidade humana. E esses is my life, is my life, is my life, is my life, nos traz antecedentes e caráter da universidade latino-americana e brasileira. A maioria das vezes, alguns autores que são do Ceará também, são experts em questões também de pesquisa. A maioria das vezes traz um destaque muito grande em reflexões prévias ligadas ao conceito e pressupostos acerca do desenvolvimento, acerca da ciência, acerca do ensino, a universidade e desenvolvimento, a Universidade Federal, né, que eu falei, Universidade Federal do Ceará, e o seu contexto, ou seja, caracterização do estado do Ceará, população, ok? Então, recursos econômicos. Então, por que entra esse campo de universidade, produção e compromisso? Que nos traz destaques importantes aqui, de referência, fichários e catalogações, que coloca características e aspectos orçamentários e o pessoal docente, substantivo coletivo docente, a produção das universidades, a metodologia pesquisas, ok? Nos traz panoramas importantes ligados ao que? A pró-reitoria, ou seja, a pesquisa, o coordenador pós-graduação, as universidades, não só do Ceará, né? Mas nos traz outros paradoxos que possam trazer iniciativas que não só a CAPES, mas outros fontes e ONGs de desenvolvimento científico e tecnológico, né? Entre as etapas, entre introduções, entre universidades, Universidade de Paris, como pioneira, outras instituições, parcerias, a Revolução Industrial. Então, entre esses manejos que nós falamos sobre a crise e os fatores relacionados ao nível mundial, à representação mundial, à pró-reforma, à pré-reforma, a totalidade, a função social, a instituição, nos leva ao quê? Como zero à esquerda. Você pode ver, professora, que frequentei quase 1 ano, 2 anos com ela, nos traz um parecer em que, não sei se ela é santinha ou santinha, se for santinha eu vou entender, por causa da minha roupa, ligada à corporeidade, e entre os valores e as tradições
a dicotomização, corpo dicotomizado, que eu sempre retrato aqui, e a falsa opção, e as pesquisas entre as universidades, que alarga a mente de amadurecer a imaginação dos jovens para ver probabilidade de sonhos para chegar no mestrado ou fazer um processo instrumental de avaliação, não sei qual tipo de Gmail, Hotmail, que meio de avaliação, que possa nos trazer percentagens ligadas à própria faculdade ou universidade. Ok? Algo oficial, você saiu dali, começou ali, onde você nos traz ribeiros e fontes e fronteiras nas práticas esportivas, currículos, práticas sociais que vão inserir o nosso ser e ter essa expressão. Como você é tratado, você também será tratada. Entre fatos frustrantes, entre os campos fenóticos e genóticos, uma coordenação. Nos traz uma linguagem superadora e parágrafos, né, em missões ligadas à universidade. A palavra missão, que é um projeto, né, que vai colocar meios adjuntos, que vai sistematizar, associar objetivos. Você vai concretizar objetivos, semana, mês, o ano todo. Então, missões são a base do ensino superior. E a base do ensino superior é a cultura. E aonde a cultura há um corpo, aonde há um corpo há um movimento. Algo que vai materializar as suas pesquisas, tem que haver um movimento naquele momento. Ok? E nessa especialização entre os seus meios, nos traz missões que vai atender outras missões entre meios transversais, entre a linguagem e a sociabilidade. Ok? Entre fatos ligados a ONGs, que faz fontes, faces ou fases ligado à educação para o desenvolvimento. Ok? Então, as atitudes, o isolamento, a militância que ocorre na própria faculdade, se é pós-moderna, se é pós-modernidade, se nós estamos atrasados ou quadrados, mas a militância ou a autonomia nos traz muitas, colocamos muita responsabilidade aonde não temos. Fica uma anomia, né, entre leis, né, que é algo flexível entre a responsabilidade, e a universidade, ela é autônoma, ou a universidade é uma anomia ligada a leis áureas ou áreas científicas, ligada a organismos e estruturas, entre carências e o rato do reflexo. Então, cabemos dizer que a palavra criar é um verbo, criar, recriar, traz meios que possa transbordar estádios ligados às graduações. Eu sei que eu comprei um livrinho, fala aí, Pequena Cidadania, o Pedro Demo. Aí eu lembrei da graduaçãozinha que o próprio reitor lá do mestrado falou. Aí eu lembrei Pedro Demo. Aí eu lembrei do Pedro Demo, eu lembrei da minha que ele fala sobre pesquisa umbilical social. A hérnia que eu tinha, a hérnia que eu tinha. Porque o Pedro Demo fala alguns pontos importantes do campo sindical desse livro. É um livrinho bem pequenininho. Ele fala ali sobre a década que começou, e é lógico que faz um campo análogo importante com o do Mazadier. Lógico que quando eu falar sobre motricidade humana e jogos infantis, não temos como falar sobre do Mazadier no tempo livre. Né? O Neto, que eu falei. Então são fatos entre circunstâncias que traz preenchimentos e requisitos entre pobreza no Brasil e as pobrezas que ocorrem diante de instintos ligados ao conhecimento. A linguagem, ela é imprudente ou imprudente? As linguagens, a expressão corporal, as nossas faces. Há interferências? Ok. Há problemáticas? O que nós podemos solicitar nesses meios de problemáticas para tentar resolver?